Ó, tá gravando. Quer começar, Gama? Sim, podemos começar já. Tá todo mundo. Tá me ouvindo, Eunice? Sim. Sim. Só agradecer mais uma vez a disponibilidade de Carol. Eu sei que o tempo dela é muito corrido, mas os especializandos têm muito a agradecer. E vamos mais essa aula aí brilhante aí do módulo da cirrose hepática. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Tá? Sim. Tá bom. Então, vamos começar a agradecer aí ao Gama, ao Eunice, sempre muito carinhosos aí no convite. Peço desculpas pelo horário, mas vida de mãe, médica, professora, é assim, a gente tem o horário comercial, ele é noturno. Então, mas não poderia deixar de dar aula para vocês. Bem, a gente já teve um encontro, né, no mês passado, quando a gente conversou um pouco sobre a doença hepática crônica avançada, muito trazendo a parte da fisiopatologia, da história natural, das principais manifestações clínicas, de como, né, essa doença se apresenta e como nós precisamos saber fazer o diagnóstico precoce e tomar as primeiras medidas necessárias para o tratamento dessa doença. E aí, hoje, mais especificamente, me foi pedido para falar um pouco sobre a relação, né, do fígado e rim, ou a lesão renal relacionada à doença hepática, e um pouco de assis também, princípios e manejos, que muitos de vocês já sabem, já conhecem, mas que a gente vai dar uma visão geral aqui sobre o tema. Eu optei por começar essa aula falando um pouco sobre a relação de rim e fígado. Muito porque essa grande relação desses dois órgãos faz com que nós consigamos entender aí uma série de complicações relacionadas à doença hepática, como a gente já falou na aula anterior. Desde a própria lesão renal, mas também de todo o mecanismo hipercinético, de vasodilatação, de hipervolemia, que esses pacientes vão evoluindo com o passar do tempo. Que eu brinco que o rim é o calcanhar de Aquiles, né, da hepatologia, né? Quem não conhece essa lenda aí, é bom depois dar uma lidinha, mas era o ponto fraco, né, desse guerreiro. E aí a gente sabe o quão perigoso é quando a gente perde o controle do rim no contexto de um paciente com doença hepática crônica, porque ele acaba trazendo para nós uma série de descompensações, muitas vezes graves, agudas, e que podem levar ao óbito. E quando a gente fala de rim e fígado, e eu brinco sempre, né, que quem não gosta de nefro é melhor não fazer hepato, a relação ela é tão importante que nos vários tipos de MELDs, né, eu botei MELDs para mostrar a quantidade de derivadas do MELD original que a gente tem, a creatinina aparece direta ou indiretamente como um fator importante. O próprio MELD puro, né, se a gente for observar né, a constante, né, que acompanha o logaritmo meteriano da creatinina, ela é a segunda mais importante, só perde para o RNI, que é mais importante que a própria bilirrubina. E em todas as derivadas do MELD, exceto o PELD, que é utilizado para criança, em todas elas a creatinina vai fazer parte desse cálculo. Tanto o MELD sódio, delta MELD, o MELD 3.0, né, que provavelmente vai ser o próximo MELD que a gente vai utilizar com muita frequência, todos eles a função renal é importante. Então, não há nenhuma dúvida que a gente precisa entender muito essa relação. E aí eu podia ser bem simplista hoje e falar assim, bem, gente, ó, tem vasodilatação periférica, né, porque existe uma hipertensão portal, isso gera uma hipovolemia relativa, e aí dá uma perfusão renal e pronto, acabou, isso aí é a causa da lesão renal da cirrose, mas não é bem assim, né, tem muito mais fatores relacionados a essa disfunção renal, e eu vou tentar ousar aqui falar um pouco com vocês sobre
parte desses fatores. Então, deixa eu apagar isso aqui logo para ninguém ficar assustado. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cada um destes pontos. Eu super recomendo esse artigo que saiu no Journal of Hepatology do ano passado, um artigo super novo, que serviu de referência para vários pontos novos aí dessa aula. Depois, quem quiser, eu mando a referência, que vale realmente a leitura. Então, quando a gente fala desse binômio fígado e rim, a gente precisa entender que a gente tem, de um ponto, toda a fisiopatologia relacionada à cirrose e hipertensão portal, e do outro, todas as complicações próprias renais, sejam elas relacionadas ou não à doença hepática crônica. E 3 grandes mecanismos vão ser os grandes triggers para essa piora da função do rim. Começando pela translocação bacteriana, que todos nós sabemos que, diante da imunoparesia do doente com doença hepática crônica, essa barreira intestinal perde a sua capacidade de conter tanto os micro-organismos quanto, né, as proteínas derivadas, né, tanto da sua lesão quanto do próprio micro-organismo, que ganhe, né, a circulação sistêmica, causando um processo de inflamação. A gente sabe que parte dessa inflamação sistêmica gerada pela translocação bacteriana, por meio da liberação dos pumps e dos dumps, vai gerar uma cascata de liberação de citocinas inflamatórias, óxido nítrico, que juntamente com o processo inflamatório vai estimular a disfunção cardíaca nesses pacientes. E a gente já viu, né, na aula anterior, que acaba sendo uma grande maestra da compensação inicial e da descompensação futura desses pacientes. A vasodilatação arterial esplânica, né, como a gente já disse, resultante da hipoperfusão do hepatócito devido à hipertensão portal progressiva, ele acaba liberando aí para a circulação uma série de vasodilatadores. E esses vasodilatadores vão gerar uma redução do volume arterial efetivo, fazendo com que muitos dos sistemas vasoconstritores endógenos entrem em ação na tentativa de manter a perfusão periférica. E entre eles, sem nenhuma dúvida, está o sistema renina-angiotensina, além de outros sistemas, como o sistema nervoso simpático e a liberação de ADH. E por consequência, a ativação desses sistemas vasoconstritores, a gente vai ter um processo progressivo de retenção de sódio e de água, tanto ocasionada por esse, né, sistema vasoconstritor ativo, mas também por conta da própria redução do volume renal, que acaba por aumentar progressiva aí a captação de sódio. Em última instância, né, como a gente já viu na aula passada, e vamos revisar aqui mais tarde, isso vai gerar o acúmulo de sódio e dentro do vaso, pela sua, né, a seu baixo volume osmótico por baixa de proteína, principalmente da albumina, isso acaba exteriorizando por terceiro espaço na forma de ascite. Por último, né, como já tinha tá ali no cantinho do lado direito, né, a gente tem a liberação de ácidos biliares, que direto e indiretamente também são consideradas nefrotoxinas e que também vão gerar ao rim um dano progressivo. A resultante dessa combinação de 3 fatores e das 2 condições predisponentes, tanto cirrose como lesão renal, a gente pode ter uma miríade de apresentação dessa disfunção. Seja ela um rim que, apesar de todo ativado o seu sistema de captação de sódio e água, ele tem uma função preservada e não tem dano estrutural, mas ele está lá, captando sódio, captando água. Ou a gente tem uma disfunção do rim, que acontece muitas vezes de forma aguda, que é a chamada síndrome hepatorrenal, lesão renal aguda. Ou este rim, que antes, né, apenas com disfunção, ele passa a ter lesão, levando aí a disfunção estrutural do rim, né, caracterizando a doença renal aguda ou crônica relacionada à doença hepática crônica. E, por último, alterações progressivas vão caracterizar uma lesão já não mais reversível
que a gente vê em fases mais avançadas da doença. Então, meu objetivo com esse slide é mostrar para vocês toda a fisiopatologia, né, envolvida nesse processo, assim como todas as apresentações que nós vamos conversar a partir de agora. Partindo de conceitos, por muito tempo, a definição de lesão renal na cirrose, ela foi traçada pelo Clube Internacional de Ascite, que foi encabeçada, né, pelo Arroyo, lá, e publicado no Hepatology em 96, onde era considerada disfunção renal um aumento da creatinina acima de 1,5. E isso sempre foi muito questionado por um motivo muito óbvio. Não dava para se esperar a creatinina aumentar para valores tão altos em pacientes muitas vezes sarcopênicos, onde a creatinina já era de base extremamente baixa. E pequenas variações, mesmo não alcançando esse ponto de corte de 1,5, já se refletiram como disfunção renal aguda. E aí, dessa forma, seguindo uma tendência mundial de classificação da doença renal crônica com base no consenso de Cardigo, a gente aqui na Hepato também começou a utilizar os mesmos critérios determinados por esse consenso. Ou seja, lesão renal aguda é igual ao aumento absoluto da creatinina acima de 0,3 miligramas por decilitro dentro de 48 horas, ou a redução da diurese para menos de meio ml por quilo em mais de 6 horas, ou um aumento percentual de 50% da creatinina em relação ao basal, que pode ser encontrado dentro de 3 meses de acompanhamento desses pacientes antes da admissão. Então, esse é o critério base de Cardigo, que hoje é aquele que nós devemos utilizar para classificar os pacientes com doença renal crônica, lesão renal relacionada à cirrose. E dentro dos subtipos relacionados a essa classificação de Cardigo, a gente tem estágios de lesão renal aguda sendo classificados e subclassificados em 1, 2 e 3, de acordo com quantas vezes, em relação ao basal, essa creatinina é aumentada, ou, no caso do Cardigo 3, além do aumento da creatinina acima de 3 vezes, também o início da terapia renal substitutiva. Bem, quais são os tipos de lesão renal na doença hepática crônica? Em trabalhos mais antigos, né, esse daqui de 2008, ele demonstrava em estudos de prevalência que cerca de 20% dos pacientes cirróticos internados tinham algum grau de lesão renal. Eu deixei esse artigo aqui para contrapor com dados mais recentes, onde, utilizando a classificação de Cardigo, estima-se que mais de 60% dos pacientes internados por cirrose têm algum grau de disfunção renal. Então, vocês percebam o quanto que a classificação nova, que não dependia, né, daquele aumento de creatinina acima de 1,5, mudou o espectro e a grandiosidade desse tipo de lesão dentro do nosso manejo desses pacientes quando internados. A lesão renal crônica, né, a insuficiência renal crônica, ela vai estar dentro aí de um contexto muito específico de doenças, muitas delas relacionadas à própria base, né, a própria etiologia da doença hepática. Por exemplo, pacientes com vírus B, que podem ter uma glomerulonefrite membranosa, vírus C, membrana proliferativa, álcool, nefropatia A. Então, as dobradinhas, né, com a lesão renal crônica, típicas das etiologias específicas da doença hepática. Mas a lesão renal aguda, sem nenhuma dúvida, é a predominante, né, a preponderante em todos esses pacientes. E dela, a mais comum em disparada é a lesão renal do tipo pré-renal. E isso a gente consegue caracterizá-la quando nós temos uma reversão ou uma redução da disfunção renal após a utilização de volume. E a gente já vai falar como que é feito esse volume. Uma parte desses pacientes que se apresentam ou se suspeita de lesão renal, eles podem não ter uma resposta suficiente ao volume. E nesse momento, antigamente dividíamos eles em 2 grandes grupos de pacientes. Aqueles
que tinham uma apresentação aguda, muito importante, muito rápida, chamados de síndrome hepatorenal tipo 1, e aqueles com uma evolução mais progressiva, mais lenta, muitas vezes no contexto da ascite refratária, que chamávamos de síndrome hepatorenal tipo 2. Essas duas formas, né, de classificação, elas não são mais utilizadas de rotina. E por esse motivo, a gente passou a reclassificar esses pacientes com outras formas e outras subdivisões. Então, aqui, né, o conceito geral mesmo da lesão renal, pré-renal, renal e pós-renal, como a gente tinha dito, né, as subclassificações antigas, e aqui falando um pouco sobre o que seria essa não resposta a volume. Então, o que é considerado hoje uma prova de volume para um paciente onde eu suspeito de uma lesão pré-renal? Então, seria a administração de 250 a 500 ml de cristalóide ou 1 a 1,5 grama de albumina. Antigamente, esperava-se como tempo de resposta 48 horas desse tipo de infusão, né, desse tipo de prova de volume. Mas hoje em dia, os trabalhos mais modernos sugerem que se reduza o tempo de avaliação inicial para 24 horas, para que se evite não só o atraso da introdução de medidas específicas, como os vasoconstrutores, mas também que se previna a hipervolemia e a congestão pulmonar em alguns pacientes onde, sabidamente, essa prova de volume não resultará em melhora. E dessa forma, a gente hoje tende a reavaliá-los após esse estímulo de volume por 24 horas, objetivando a redução da creatinina em 25% do basal. Isso é, caiu no quarto da chegada, respondeu ao volume, e é isso que eu vou perseguir fazendo, pois esse paciente tem um padrão de lesão pré-renal. Bem, entendendo que essas duas classificações, elas não mais são utilizadas, como é, então, que a gente classifica esses pacientes? Bem, se a gente for pegar aqui a classificação mais moderna, a gente sabe que essa tríade, né, de ausência de lesão renal aguda e lesão renal crônica, ela vai se manifestar de formas diferentes de acordo com os fatores de risco. Infecção, translocação, hemorragia digestiva, né, todos os triggers relacionados à piora renal. Aqueles pacientes que se comportam com um padrão de lesão renal aguda, com menos de 7 dias de evolução, onde eu existo o preenchimento dos critérios de CADIGO, eu chamo esses pacientes de portadores de lesão renal aguda. Aqueles pacientes que persistem com essas alterações por mais de 7 dias e até 90 dias, eu reclassifico eles como portadores de doença renal aguda e não lesão renal aguda. E, por último, aqueles pacientes que seguem com a piora da função renal para mais de 90 dias, eu chamo esses pacientes de portadores de doença renal crônica, colocando aqui dentro, obviamente, do nosso contexto da doença hepática crônica. E vocês podem observar que daqueles pacientes que iniciam um processo, né, de lesão renal aguda, eles podem evoluir para vários desfechos, desde a própria recuperação parcial ou completa da lesão, ou a evolução para terapia renal substitutiva e ou caminhando, né, para um desfecho desfavorável de órgão. E é muito importante entender que aqueles pacientes que tendem a ter apenas uma lesão renal aguda, isso é, aquela que dentro de uma semana, tomadas as medidas adequadas, ela consegue se resolver, são aqueles pacientes que possuem sistemas de reparação, de adaptação volumétrica, de volume mais bem estabelecidos. E muitas vezes esses pacientes são aqueles pacientes em estágios mais recentes de descompensação. Aqueles pacientes com descompensações sobrepostas, com complicações
sobrepostas da doença hepática crônica, por exemplo, aquela sequência de HDA, PBE, síndrome hepatorenal, são aqueles pacientes que têm um reparo de mal adaptação, e por isso que eles tendem a evoluir de uma forma mais desfavorável. Como é, então, que a gente vai classificar esses dois grupos, né, antigamente chamados de síndrome hepatorenal tipo 1? Então, hoje a gente chama isso de síndrome hepatorenal, lesão renal aguda, né, utilizando a classificação de Cadilho, sem melhora da creatinina, após pelo menos 24 horas, né, lembrando aí da mudança de suspensão dos diuréticos e expansão de volume. Não é necessário a ausência de doença renal parenquimatosa. Eu deixei isso daqui porque esse é o critério que está escrito nos guidelines de ACIT, que ainda não estão totalmente atualizados com os conceitos mais modernos. Mas hoje entende-se que sim, um paciente que tem algum grau de doença renal crônica, ele pode sofrer um processo de lesão renal aguda relacionada à cirrose, e essa presença da doença renal crônica não deve excluir o diagnóstico da hepatorenal. Porém, se existem suspeitas ou etiologias que responderiam de forma mais clara àquela lesão renal, eu tendo a primeiro considerá-las como a principal causa. Por exemplo, um paciente que está chocado, que está séptico, que usou uma droga nefrotóxica, eu vou tender a acreditar que essa é a causa da doença e não é assim hepatorenal. Naqueles pacientes que antigamente eu chamava de síndrome hepatorenal tipo 2, hoje eu vou chamar de síndrome hepatorenal não lesão renal aguda, subdividindo aqueles com doença renal aguda, que é aquela até 90 dias, ou doença renal crônica acima de 3 meses, tá? Ou uma situação que, né, ela fica meio mista, que é aquele paciente que tem hepatorenal e também tem uma doença renal crônica, né, não necessariamente correlacionada. Bem, como é que eu previno essa lesão? Então, eu já entendi que ela é frequente, eu já entendi que ela é comum, que ela se manifesta de formas muito variadas, e como é que eu vou fazer, então, para prevenir que isso aconteça? Então, eu coloquei aqui várias situações clínicas onde nós precisamos ou devemos pensar em proteger o rim desse nosso paciente. Uma delas, que é extremamente frequente, né, é o uso de contrastes, né, em exames trifásicos aí na radiologia, principalmente a tomografia. Por muito tempo foi entendido que o contraste iodado, ele era um fator de risco para a lesão renal, e sim, ele o é, mas muitas das estratégias antigamente acreditadas que ajudavam na prevenção dessa lesão pelo contraste, hoje em dia são consideradas ineficientes, desde a hiperidratação até o uso da N-acetilcisteína, que não deve mais ser utilizada. O que se espera que num paciente cirrótico que está descompensado e que vai fazer uma toma com contraste, eu tente manter ao máximo a euvolemia e suspenda o diurético por um período anterior e posterior à realização do contraste, dado que eu sei que esse uso do diurético vai ser um fator adicional à lesão pelo contraste. Pacientes que se apresentam com alguma clínica de depressão volumétrica, seja diarreia, diurese excessiva, e que por esse motivo é óbvio a necessidade de manter esses pacientes com uma boa expansão volumétrica, suspender os diuréticos e os laxativos. Tem hora que dá angústia, né? Que a gente recebe um paciente no pronto-socorro, cirrótico, encefalopata, lesão renal aguda, e tá lá a galera enchendo ele de lacturona e dando a furosemida para combater ali a acide que tá alto, tá? É impossível salvar um rim, né? A gente tá cavando a cova e jogando uma pá de cal ao contrário da outra. Então, chegou no pronto-socorro, está descompensado, agora não é a hora de usar diurético, né? Isso é muito importante que seja claro. Por mais que a gente queira controlar a ascite, e sim, devemos controlar a ascite nesses pacientes, não faz sentido eu tentar controlá-la, custe a quem custar, porque vai custar, né? E vai custar o rim.
paracenteses, né, de grande volume, que são consideradas aquelas acima de 5 litros, muita atenção. O que se tem, claro, na literatura é a reposição de albumina, 6 a 8 gramas por litro, retirado acima de 5 litros, para o total de volume retirado. Isso é, se tirar 6, repõe para 6. Se tirar 7, repõe para 7. Existe uma tendência na literatura de oferecer a reposição para qualquer volume de paracentese retirada. E isso faz muito sentido, porque quando a gente faz uma paracentese no paciente, a gente não tem absoluta certeza qual é o status volêmico e nem qual é o grau de lesão, né, ou a situação da função renal naquele doente, em especial quando ele está descompensado. Então, faria-se muito sentido a gente fazer reposição em qualquer momento. E isso é importante porque, às vezes, a gente vê esses pacientes entrando no pronto-socorro, né? Eu fui da medicina de urgência há muito tempo. Eles entram, estão lá desconfortáveis com ascite, né? Não necessariamente insuficiência respiratória, mas com um ascite de grande volume. E aí, vai lá, né, desavisado, né? Sempre tem uma pessoa desprovida de juízo, né? Portadora de CRM, vai lá e tira faz a paracentese. E aí tem aqueles que têm algum juízo e falam assim, não, eu vou tirar menos de 5 litros, né? Porque, afinal de contas, é a partir de 5 litros que eu dou albumina. Aí, no primeiro dia, ele tira 3, no segundo, tira 4, aí no segundo, tira 4,5, mas nunca tira 5. Né? Então, aquele processo projeta salsichinha, né? Vai tirando de paracentese, na verdade, o paciente vai virando maracujá, no fim das contas, e o rim vai embora. Hemorragia varicosa, né? O paciente sangrou. Eu sei que esse paciente ele vai ter como resposta rápida um aumento de liberação de citocinas, uma vasodilatação periférica. Então, nesses pacientes, eu preciso rapidamente suspender diurético, prover o antibiótico para eu controlar a liberação dos pumps e dumps que vão promover mais lesão renal, não hipertransfundir esses meus pacientes, né, deixando eles ali com um alvo de hemoglobina entre 7 e 8. E, se for o caso, prover o TIPS preemptivo, não só com o objetivo de evitar novos sangramentos, mas também entendendo que, evitando o sangramento, eu vou melhorar a função renal, porque eu vou diminuir a pressão portal e melhorar a perfusão do rim. Infecções bacterianas e PBE, todo mundo lembra, né, que diante de um paciente que tem PBE, eu tenho como recomendação a utilização de albumina no primeiro e no terceiro dia, 1,5 grama quilo no primeiro dia, 1 grama quilo no terceiro dia, e sempre fica aquela pergunta, por que no primeiro e no terceiro? E isso foi o protocolo lá de Barcelona, então não tem muita explicação técnica, tem algumas, mas que não vem agora, mas de qualquer forma é esse o protocolo. Manter a pressão desses pacientes, né, a PAM acima de 60, 65, porque isso vai garantir que esses pacientes mantenham a perfusão renal no momento de grande vasodilatação sistêmica, como são as infecções. O paciente vai usar nefrotóxico, corrige para a função renal. Vai usar um antibiótico, veja a função renal. Vai usar um nefrotóxico, tenta evitar, né? Será que aquele momento é o melhor momento de usar um anti-inflamatório? Né? Usar uma acrolide? Cirurgias. O paciente vai para uma cirurgia, otimiza o volume. Isso não significa deixar um hipervolêmico, mas garantir que todo aquele estresse pós-cirúrgico que vai gerar mais inflamação não comprometa a perfusão no rim. E em situações, né, isso não é muito a nossa rotina, mas onde é utilizado o alfa-pump, a gente, né, que é um dispositivo de retirada contínua de líquido acítico, a gente deveria regularizar um pouco a velocidade de retirada. Depois eu vou mostrar para vocês. Bem, entendendo como funciona a lesão renal, entendendo como ocorre, né, as principais manifestações e como funciona, né, as classificações, entendendo as situações onde eu posso prevenir o paciente que está com a lesão renal. Então, o que eu preciso me atentar? Então, esse é um esqueminha que divide
os 4 principais pontos que nós, que estamos avaliando esse doente, precisa levantar para prover o tratamento adequado. Primeiro ponto, que são as condições susceptíveis do paciente. Isso é, ele é mais idoso, né? Ele tem uma doença, outra, né? Uma comorbidade que favorece a lesão renal, por exemplo, um paciente que tem uma doença cardíaca, ele tem diabetes, ele é mal desnutrido, ele é sarcopênico, ele é hipertenso, né? E tem uma doença renal crônica relacionada a isso, ou até mesmo condições psicossociais que o impedem de ingerir água adequadamente ou comer adequadamente. Então, quais são as condições susceptíveis do meu paciente? Segundo, quais são as medicações e as exposições que poderiam estar relacionados a este fato? Então, eu vou avaliar e vou pesquisar. Será que ele usou anti-inflamatório? Será que é um paciente que está em uso de beta-bloqueador não seletivo? Que eu entrei para prevenção de lesão de nova hemorragia, ou eu entrei para prevenção de outras descompensações? Será que esse meu paciente ele está com uma peritonite bacteriana espontânea? Será que esse paciente está sangrando? Será que ele foi submetido a uma paracentese recente? E aí eu entendo, né, via as susceptibilidades do paciente, via as exposições e as medicações, o que poderia ter sido o trigger, né? Como eu sempre brinco, as coisas não acontecem do nada. Então, eu preciso tentar entender qual foi o disparate, porque se eu não souber, é possível que eu não consiga controlar, né? Porque eu não vou retirá-lo. Terceiro ponto, avaliar a saúde do rim. Isso é, este rim que está sofrendo essa lesão renal aguda, ele tinha previamente uma função boa? Então, qual era a função basal desse meu paciente? Esse paciente tinha algum grau de doença crônica renal prévia? E isso é importante. Afinal de contas, caso esse paciente tenha aí algum grau, né, de disfunção renal crônica, eu sei que eu vou partir de basais mais altos, mas a descompensação renal poderá ser mais duradoura, e não apenas a volemia ou vasoconstritor será suficiente para reverter. E por último, avaliar o fígado, não menos importante, ou talvez mais importante. Afinal de contas, se eu tenho um paciente compensado, possivelmente essa lesão renal, ela não deve ser do padrão funcional, isso é síndrome hepatorenal, onde existe como condição sine qua non ter assiste. Esse paciente tem outras descompensações que podem estar perpetuando essa lesão. Como era a função renal, a função hepática de base desse paciente, né? Ele está piorando. Se essa piora está existindo, essa piora pode ter sido relacionada ao rim ou tem um outro fator predisponente. Então, quando a gente olha, eu acho essa figurinha bonitinha porque ela meio que resume em cores aquilo o que a gente precisa pensar na hora que a gente vê um paciente com doença renal crônica. Porque senão a gente vai perder algum ponto da história que vai atrapalhar o tratamento. O que eu posso usar para avaliar essa lesão renal? E principalmente para tentar diferenciar os tipos de lesão renal. Bem, existem marcadores de função, né? E os mais comuns são a creatinina sérica, com todas as críticas relacionadas a ela, e todas as fórmulas de cálculo de clearance de creatinina também derivadas dela, e a cistatina C, onde eu tenho uma melhor performance e uma ausência de correlação com estados de sarcopenia e de idade, né, de sexo dos meus pacientes, acabando sendo hoje uma das mais preferenciáveis, porém mais caras e acabam não sendo tão disponíveis. E eu tenho os chamados marcadores de lesão. Isso é, eu vou tentar identificar qual parte ali do meu glomérulo, né, ou do meu túbulo, vai estar acometida. Então, eu posso ter albuminúria e eu posso ter a dosagem do mGAL. O mGAL, né, que é essa lipocalina associada à gelatinase neutrofílica, é uma proteína que a gente consegue detectar de acordo com a lesão tubular. Isto é, quanto mais túbulo lesado, maior é a concentração do mGAL da urina.
Quanto menos túbulo lesado, menor é essa concentração. E dessa forma, eu consigo, com suas considerações, diferenciar pacientes com NGAL menor do que 50 a 100, que seriam aqueles com lesão renal, com função renal preservada, ou uma disfunção muito leve, pacientes com mais de 220 a 250 de NGAL urinário, sugestivos de pacientes portadores de NTA, né, ou necrose tubular aguda, e aqueles entre, né, esses dois pontos de corte, poderiam ser os pacientes com síndrome hepatorenal. Existe, sim, uma boa correlação do NGAL com esse tipo de, né, localização do rim, onde está a lesão. Alguns problemas. O NGAL não é facilmente disponível, infelizmente, né, em todos os serviços, e ele pode ser alterado em situações muito frequentes no nosso paciente, como situações de infecção urinária, que eu posso ter falseadamente elevações do NGAL em pacientes que tinham, por exemplo, uma síndrome hepatorenal. Então, é promissora a sua utilização, mas com critérios e com cuidados. E não vai ser isolado que a gente vai conseguir determinar aí qual é a etiologia. Fena. Fena é importante a gente falar um pouquinho, porque classicamente utilizamos o fena menor do que 1% como aquele relacionado, né, ao paciente que tem uma síndrome pré-renal. Porém, pacientes com cirrose, sem lesão renal aguda, podem ter o fena menor do que 1%, naturalmente, dentro dos mecanismos de compensação. E por isso, teoricamente, o melhor ponto de corte seria menor do que 0,1 a 0,2%. E aí sim, isso se correlacionaria, né, com o padrão da lesão. Porém, muitos dos laboratórios não conseguem fornecer pontos, né, do sódio urinário tão baixos, né, limites tão inferiores, por exemplo, acima de 20 mEq por litro, que daria, né, essa concentração percentual do feno. Então, acaba que a gente nem sempre consegue utilizar esse ponto de corte, tá? Acabou não saindo daí a animação, mas como é que a gente maneja esses pacientes? Então, entendendo, vamos acompanhando lá de cima. Entendendo que esse paciente ele vai chegar com um aumento da creatinina, isso é, classificado por Cadigo como lesão renal aguda, eu vou avaliar todos aquelas situações clínicas que a gente conversou, o sedimento urinário e os biomarcadores. Tem algum outro diagnóstico, claro, para essa lesão renal? É uma NTA, é uma anemia, é uma infecção urinária, é uma lesão renal pós-renal, né, uma obstrução, eu vou fazer um tratamento específico para isso. Não, não é. Então, opa, não é. Pode ser pré-renal, pode ser hepatorenal. Então, a creatinina dobrou em relação ao basal, isso é um Cadigo 2 ou 3? Se sim, eu preciso já manejá-lo com a intenção de utilizar a melhor forma de expansão volêmica, que seria a albumina. Se a creatinina não tiver dobrado em relação ao basal, e eu classifico isso como um Cadigo 1, eu posso simplesmente tentar manejar os fatores de risco e, eventualmente, até gravações sem necessidade de albumina. Se isso se resolver, maravilha, eu só monitoro o paciente. Se não se resolver, aí eu vou realmente necessitar da infusão de albumina, 1 grama por quilo, por 24 horas, para definir ou não se esse paciente tem hepatorenal, quando não responde ao volume, ou era pré-renal, porque respondeu à terapia volumétrica, terapia com volume de melhor eficácia, como é a albumina. Entendendo que esse meu paciente, ele não respondeu ao volume, isto é, ele tem a síndrome hepatorenal, lesão renal aguda, provavelmente, eu preciso entender que na cascata de evolução da hepatorenal, eu tenho que atuar em 3 pontos. Um é óbvio, que é a albumina, porque eu preciso aumentar volume efetivo de perfusão renal. O segundo, o uso de vasoconstritores no sistema esplênico. Lembra lá da história da mangueira, né? Tá todo vasodilatado, a perfusão renal é baixa. Se eu faço a vasoconstrição,
do meu sistema vascular, eu vou conseguir a minha capacidade de perfusão maior à distância. E por isso que a gente usa o vasoconstritor com o objetivo de melhorar a perfusão no rim. E sempre, e aí eu sou super enviesada, é necessário pensar em transplante, porque muitos dos pacientes que se apresentam com lesão renal aguda, tipo síndrome hepatorenal, têm uma altíssima mortalidade, fazendo com que, se esses pacientes não tenham a avaliação do transplante realizada, eles podem evoluir para óbito sem a terapia curativa. Mas, deixando especificamente a hepatorenal, eu vou entrar com uma terapia combinada de vasoconstritor e albumina, já vou mostrar as doses e como a gente faz isso, que seria a terlipressina e a noradrenalina, e vou aumentar essa dose diariamente de acordo com a pressão arterial média e a resposta com creatinina. É importante a gente entender como que a gente usa essas medicações, e aí eu já volto aqui para quando são os pontos de corte e momentos de retirada ou continuada da medicação. A terlipressina, ela varia de uma dose de 2 a 12 miligramas por dia, podendo ser utilizada de 1 a 2 miligramas a cada 6 horas. Objetiva-se como o aumento de 2 miligramas a cada 24 horas, se não houver resposta, isso é, se a creatinina não começar a baixar pelo menos 25%. Existem alguns estudos que compararam a utilização do terlipressina em bolos ou de forma contínua, mostrando que a forma contínua traria melhores perfis de efeitos adversos. Mas isso não é uma unanimidade na literatura, os estudos não são tão bem distanciados, mas é uma tendência a acreditar que de forma contínua a gente melhoraria o efeito colateral, mas não a melhor de resposta, tá? E sempre que a gente usa terlipressina, a gente também vai usar albumina, de 20 a 40 gramas por dia. Um ponto importante é que aqui eu estou usando uma dose de manutenção, e não a minha dose de indução, ou a minha dose, né, de teste volêmico, que é de 1 grama por quilo. É um erro muito comum as pessoas deixarem a albumina numa dose muito alta, isso é, 60 a 80 gramas por dia, de acordo com o peso do paciente, e entrar com a terlipressina. E isso pode gerar complicações, entre elas edema público. Noradrenalina e albumina. Noradrenalina, né, muitas vezes utilizada na ausência ou na indisponibilidade da terlipressina, foi considerada, em vários trabalhos, um benefício comparável à terlipressina, fazendo com que naqueles locais onde a gente não tem terlipressina, a noradrenalina é sim uma opção. O problema da nora precisa ficar na UTI, com acesso venoso central. A terlipressina a gente faz em bolos e, consequentemente, ela não precisaria de uma estrutura muito grande, né, de terapia intensiva, embora a recomendação é que seja utilizada nesse cenário, e eu não preciso de acesso central. O que me guia a noradrenalina, né, é essa dose de meio a 3 miligramas por hora, e eu vou aumentar a dose a cada 4 horas, se a minha pressão arterial média não aumentar pelo menos 10 miligramas, 10 milímetros de mercúrio em relação à basal. E, de novo, eu preciso manter minha albumina 20 a 40 gramas. Não adianta eu apertar a vascularização se eu estou apertando no vazio, né? Tem que apertar a mangueira com água lá dentro. Não adianta nada. E midodrina e octreotide. A gente sabe, né, que nos Estados Unidos a terlipressina eles tentaram, né, mais recentemente não deu certo de novo. Ela não é aprovada, então lá um dos esquemas utilizados é midodrina e octreotide. A gente sabe que existe já no Brasil, né, disponível a midodrina, não é mais não disponível, mas a gente acaba não sendo definitivamente o esquema de escolha. Como é que essas drogas vasoconstritoras funcionam? Então, eu coloquei para vocês um esqueminha que vai mostrar em amarelo a terlipressina, em laranja a noradrenalina, azul a midodrina e em verde o octreotide.
Então, vocês podem perceber, só no olhômetro, que a terlipressina ela atua em vários pontos do sistema vascular, seja ele venoso, seja ele arterial. E por esse motivo, não é um vasoconstritor desprovido de efeitos adversos. Pelo contrário, ele é muito tolerado, muito bem tolerado, eficaz, sem nenhuma dúvida. Mas precisamos ficar atento. Por exemplo, né, existe um aumento de vasodilatação pulmonar, podendo levar, e vendo constrição pulmonar, podendo levar a edema agudo de pulmão. Esses pacientes, eles têm, né, por conta da vasoconstrição, né, do sistema esplênico, eles acabam gerando um aumento da precarga. E, consequentemente, o coração recebendo mais volume, se ele tiver algum grau de disfunção diastólica, ele também pode gerar congestão sistêmica. A terlipressina, ela também, pela própria vasoconstrição, ela pode gerar uma vasoconstrição arterial. E essa vasoconstrição arterial pode gerar efeitos isquêmicos na periferia. Entre os locais mais comuns estão nas extremidades, então não é incomum a gente ver dedo cianótico, né, em paciente que está usando terlipressina, mas no sistema do intestino, no sistema esplênico. E isso é um causador muito comum de diarreia, às vezes limitante, fazendo com que a gente precise parar essa medicação. A noradrenalina, todo mundo conhece, né? E aí a gente tem as complicações relacionadas à nora, mas chamando mais atenção com relação à vasoconstrição. Quando é que eu paro o meu vasoconstritor? Então, eu vou parar. Se a creatinina voltou, né, para o 0,3 miligrama dentro do basal, mais ou menos. Se a creatinina não melhorou, isso é, passou 48, 72 horas, o paciente está com uma dose máxima que ele tolerou, e mesmo assim não melhorou, uai, então não adianta continuar. Teve uma reação diversa grave, teve um ataque à arritmia, teve uma isquemia periférica, tem uma diarreia que está gerando mais desidratação, teve algum evento neurológico, né? Então a gente tem que parar. Ou perdemos ponto, entrou em terapia renal substitutiva, entrou em urgência dialítica, não adianta mais usar vasoconstritor. Há controvérsias, mas a tendência atual hoje é a gente suspender o vasoconstritor e tentar manter, de alguma forma, a albumina, visando, né, de alguma forma, ainda garantir algum grau de perfusão. O paciente foi para o transplante, então foi para o transplante, acabou, né, não preciso continuar vasoconstritor depois, dado que eu tenho uma abrupta redução da hipertensão portal com a retirada do fígado cirrótico, ou aqueles pacientes que estão usando vasoconstritor por mais de 14 dias, não tem benefício prorrogar o seu uso. E aí, o que eu faço com esse paciente depois que eu vou dar alta para ele? Né? Então, esse aqui é um esquema que vai mostrar para vocês qual é a frequência e quando que eu tenho que ver esses doentes logo depois da alta. Então, acompanhando da direita para a esquerda da tela, aqueles pacientes que acabaram evoluindo para a terapia renal substitutiva, né, tem muitas comorbidades, ou teve uma história prévia, né, de lesão renal aguda, a gente vai vê-lo muito próximo, né, uma semana da alta eu preciso reavaliá-lo e ter junto conosco, né, o nefrologista mantendo ali o suporte. E, obviamente, a determinação. Se esse paciente que está em diálise, ele vai para o transplante, ou se a gente entende que ele já está numa fase terminal da doença. E se ele for para o transplante, é importante que eu avalie se esse paciente será transplantado fígado isolado ou fígado e rim, dependendo da situação do clearance de creatinina basal. Isso é, aquele paciente que já tinha um clearance prévio à descompensação menor do que 30, é um paciente que já teria benefício de transplantar o rim concomitantemente ao fígado. Então, vai passando o tempo, né? Então, de acordo com a lesão renal, aqui 3, 2, 1, eu vou mudando aí o meu momento de acompanhamento até aqueles pacientes que têm ali uma função renal rapidamente resolvida, só retirando os fatores de desencadeamento, que a gente pode ver aí com um mês da alta.
E aí vocês podem ver, né? Quem vai ficar mais do lado direito da tela são aqueles pacientes que têm uma capacidade de adaptabilidade renal muito ruim e tem mais descompensação da cirrose. E do outro lado, aqueles que têm a função renal preservada e muitas vezes que têm a doença hepática compensada. Dúvidas até aqui? Podemos falar da CIT rapidinho? Então, vamos lá. Então, agora é mais bate-bola, porque aqui é mais simples, porque a lesão renal é a base para o entendimento da CIT. Então, a CIT é o acúmulo, né, de líquido na cavidade peritoneal, é disparadamente a descompensação hepática mais comum, tem um prognóstico marcado, né? Então, uma vez um paciente com CIT, 5 anos, 80%, né, de sobrevida nos pacientes compensados, que compensam, e apenas 30% de sobrevida naqueles que têm descompensação. A formação da CIT, ela vai ser governada, né, por aqueles mecanismos que nós já falamos na aula anterior, né, então não vou voltar a essa explicação, mas tange muito dentro da vasodilatação, redução da pressão oncótica e, consequentemente, da ativação do sistema renina-angiotensina. E essa história natural da CIT é importante a gente entender porque é uma história que acompanha também a história da lesão renal aguda, da lesão renal relacionada à doença hepática crônica. Por isso que a gente falou um pouquinho de lesão renal antes dessa parte. Bem, a fisiopatologia da CIT, como eu já tinha mostrado para vocês, ela explica-se, né, da mesma forma que a lesão renal. E quando eu vou avaliar esses pacientes, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu tenho 3 pontos importantes para que eu entenda que aquela CIT tem relação com a doença crônica. Eu tenho que ter uma história compatível, eu tenho que ter, ou ter no passado, uma medida do GASA ou do gradiente albuminas-fluoracídeo maior ou igual a 1,1, e eu tenho que excluir diagnósticos diferenciais. Afinal de contas, 75% das CITs têm relação com cirrose, mas tem 25% que não são. Então, a CIT pode ser carcinomatose, pode ser cardíaco, pode ser tuberculose, pode ser pancreatite, pode ser um monte de coisa. Então, tem que tomar cuidado para também não ficar cego em achar que é só cirrose e esquece que tem TB, peritoneal e outros diagnósticos diferenciais. O exame físico, ele é muito pouco sensível para a detecção de ascite leve, né? Então, quando a gente fala de ascite grau 1, que é aquela detectada apenas por exame de imagem, eu não consigo detectar pelo exame físico, né? O ultrassônico consegue ver pequenas quantidades de volume. Por outro lado, o meu exame físico vai conseguir detectar apenas os pacientes com ascite grau 2 e grau 3. Isso é, aqueles pacientes que têm uma C6 móvel, semicírculo de Skoda ou sinal do piparote. O sinal do piparote é muito bonitinho, é legal fazer, mas ele é totalmente irrelevante, porque se você for esperar o piparote, você já está olhando para a pessoa e a única coisa que dá aquela barriga toda é a ascite. Mas tem gente que fica lá. E fora que o piparote, além de, né, pouco útil, né, porque já é óbvio, ele pode ter confusões, né? Então, ele pode ter o próprio tremular da parede abdominal e confundir a pessoa achando que é uma ascite grau 3, sendo que não é. E a ascite refratária, que é uma classificação não relacionada a volume, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Uma vez que eu peguei um paciente com ascite, o que eu tenho que fazer? Funcionar. O primeiro ponto em quem vê uma ascite é tirar uma paracentese diagnóstica. Não é de alívio. A gente não começa uma relação com o cirrótico descompensado em ascite fazendo paracentese de alívio. Porque ele pode até te amar naquele dia, porque vai ficar com a barriga tanquinho, mas ele vai te odiar ou vai puxar o seu pé dali para frente, porque você fez uma paracentese desnecessária no momento, às vezes, que ele está descompensado e não poderia ter sido feito. Mas diagnóstico tem que fazer, tá? E um ponto de alerta: 15% dos pacientes que procuram o pronto-socorro assintomáticos podem ter peritonite bacteriana espontânea. Então, além da
da CIT diagnóstica ser fundamental na análise da primeira CIT, na primeira descompensação em acite, ela é imprescindível em pacientes que procuram as unidades de emergência porque podemos perder uma peritonite. E se a gente perde uma PBE, a gente perde doente na sequência, porque a mortalidade é muito grande quando não tratar. O que eu peço no líquido acítico? É extremamente comum as pessoas saírem pedindo 1 milhão de coisas, né, no líquido acítico. Vai misturando, né, conceito de líquido pleural com acítico, com pâncreas, e sai, né, quanto mais X fizer lá no papelzinho, melhor. E muitos desses outros exames, eles só têm relevância se a minha suspeita clínica for muito alta. E outros não têm nem utilidade, por exemplo, o pH, lactato, colesterol, que são coisas que têm ali algum grau no líquido pleural, né? Mas embora seja líquido, não é a mesma coisa. Os exames que de rotina nós sempre iremos solicitar na primeira tese é a celularidade total diferencial, a proteína total, a albumina e o encaminhamento desse líquido para a cultura, tá bom? Se eu já sei que aquele paciente está descompensado em acite e ele tem um gasto de hipertensão portal, também não precisa ficar pedindo albumina e proteína o tempo todo, né? Se eu estou fazendo paracentese. Mas para realizar o diagnóstico diferencial, né, se aquilo ali é uma PBR ou não, eu não preciso ficar fazendo albumina, sei. E aí, de acordo com os resultados, né, que eu recebo desse líquido acítico, que eu vou, né, fazer as minhas análises. Então, celularidade total diferencial, eu vou conseguir fazer meu diagnóstico de PBE, né, seja polimorfos nucleares acima de 250, que é a ciste neutrofílica, ou quando associada à cultura positiva para um IgG, a PBE clássica, avaliar a presença de proteína total do líquido, onde, em situações onde ela é menor do que 1 grama por litro, eu sei que eu tenho uma reduzida capacidade de oxidatização de bactérias, o que aumenta o risco de PBE, e algumas vezes pode ser até critério de indicação de profilaxia. Cultura, muito importante fazer a cultura que a gente chama de semeadura beira-leito. Isso é, você vai colher o líquido acítico e imediatamente você vai colocar num frasco de hermocultura. Não é para ele mandar acite naquela seringa, porca, com os esparadrapo na frente, sair andando pelo hospital, ou se quiser ser muito chique, bota aquele líquido dentro de um frasquinho, né, de um frasquinho de urina, que isso não serve para nada, né, mas fácil você pegar uma moeda, jogar para cima e ver se vai dar PBE ou não vai dar PBE, do que ficar mandando, né, na seringuinha. Então, a cultura do líquido acítico já é ruim. A sensibilidade ela varia entre 50 e 80, mas ela está mais com 50 porque com 80. Hoje em dia, a gente tem, e futuramente teremos, métodos mais sensíveis para detecção de bactérias ou de RNA de bactérias em líquidos acíticos. Só que isso não é disponível ainda de rotina. E por esse motivo, né, a gente ainda tem na cultura a forma como a gente deveria utilizar, e por isso tem que fazer a cultura da melhor forma possível. Glicose acaba sendo útil só quando a gente suspeita de TB, carcinomatose ou PBS, né, peritite bacteriana secundária. LDH é muito pouco útil dentro do contexto da cirrose. Amilase é quando a gente suspeita de acite pancreático ou perfuração. ADA na suspeita de tuberculose, lembrando que hoje a gente acaba usando mais o Genexpert para a detecção da TB, né, e a gente consegue detectar de uma forma muito mais sensível, né, do que a dosagem do ADA. Triglicérides nas acides quilosas, que podem estar presentes no paciente com cirrose. Bilirrubina, se tiver fístula ou perfuração, né, e aí a gente tem uma suspeição, geralmente no contexto cirúrgico. E citologia oncótica, quando existe uma suspeita de carcinomatose peritoneal, lembrando que na citologia oncótica a sensibilidade é muito baixa. Se você achar agulha no palheiro, sorte sua, você fez o diagnóstico, mas não conte que você vai achar. E geralmente a gente precisa um volume grande de acite enviada para o laboratório para que ele consiga centrifugar e aumente a chance de encontrar uma célula neoplásica. Mas definitivamente não é a melhor forma.
O líquido, ele é transparente, né? Normalmente, pode ser quiloso. 70% deles tem uma proteína baixa, né? O conteúdo proteico ele vai diminuindo à medida que a hidratação portal diminui, por isso que a tendência é a queda. E eu espero, né, baixas concentrações de célula em pacientes não descompensados. E, obviamente, para fazer todos esses diagnósticos diferenciais, que fazem parte, né, dos diagnósticos diferenciais de ascite, eu preciso da paracentese. Pequena recordação, né, sobre o procedimento da paracentese, a gente vai sempre escolher, principalmente quando fazemos as cegas, a fossa ilíaca esquerda. A gente vai evitar ao máximo a linha alba e a fossa ilíaca direita. Primeiro, porque na linha mediana você pode dar de cara com a artéria epigástrica, ainda mais na barriguinha do cirrótico que fica deformada, e você vai fazer um sangramento que você não vai estar a fim de controlar. E na fossa ilíaca direita também não é uma boa, porque o cego é muito superficial e você pode perfurá-lo. Ainda mais nos nossos pacientes que se entopem de lactulona e, consequentemente, tem cólon todo distendido, aí que você vai furar mesmo. Então, o local é a fossa ilíaca esquerda. E, idealmente, com ultrassom, tá? Mas, quando não possível, a fossa ilíaca esquerda dá para fazer direitinho. Existem duas técnicas para punção, e essa também parece bobeira, mas não é bobeira. A galera pega e fura, né? Igual fura um balão. Aí o paciente sai de lá com, né? Calculou, né? Eu brinco lá, a pessoa fica lá furando. Aí calculou 1,3, 4,950 litros. Não vou tirar mais para não dar albumina. E faz aquele furo e o paciente vai vazando o líquido até o dia seguinte. Dorme feliz e acorda morto. Então, não adianta a gente fazer paracentese de qualquer jeito, porque todo cuidado que a gente tem para não retirar volume em excesso se perde quando a gente faz uma perfuração única, comunicando a epiderme com o peritônio. Então, a gente tem a técnica da inserção angular, né, onde o orifício de entrada na parede é diferente do orifício de entrada no peritônio parietal. Lembrando que essa técnica é muito difícil no cirrótico, porque às vezes eles são muito emagrecidos e o pavimento adiposo é muito fino, então você não consegue ter a angulação suficiente para fazer esses orifícios em alturas diferentes. E acaba que a técnica em Z é a mais simples, onde você vai entrar de forma horizontal com a agulha, mas primeiro você perfura a pele, você puxa com a outra mão a pele para baixo, e aí você continua a perfuração até chegar no peritônio, de forma que quando você soltar a pele, os orifícios de entrada e saída serão diferentes. Gás. Então, albumina sérica menos albumina do líquido, tá? Então, gás é maior do que 1,1, com proteína baixa, é clássico, né, de hipertensão portal, cirrose. E quando a proteína é alta, na cirrose também a gente vê isso, mas geralmente em hipertensões pós-sinusoidais, né, IC, pericardite, doenças venoclusivas. E o gás é menor do que 1, onde a proteína do líquido geralmente é alta, tem como causa principais as causas de patologias peritoneais. Um detalhe importante: o GASA é um bom teste para excluir hipertensão portal. Isto é, o valor preditivo negativo dele é muito bom. Então, o GASA menor do que 1,1 é um bom resultado, porque eu sei que aquilo ali não é hipertensão portal. Porém, se o GASA for maior do que 1,1, não significa que é só cirrose. Afinal de contas, cirróticos também têm TB, cirróticos também fazem carcinomatose, fazem todas as outras doenças. E quando existe uma causa de hipertensão portal associada a uma outra causa de patologia peritoneal, vai predominar o GASA maior do que 1,1. Por isso que a gente diz que a capacidade de exclusão ela é mais importante do que a de confirmação. Tratamento da ascite vai depender de diagnóstico de situação, do grau, da aderência à dieta, da tolerância das medicações e da velocidade de perda hídrica que eu quero. Então, basicamente, a gente vai controlar a ingesta de sódio, de sal, e vai aumentar a excreção dele por meio de diuréticos ou paracentese. A dieta hipossódica, ela é importante. É importante fazer o balanço negativo do sódio. A gente objetiva diminuir o sal da dieta, principalmente aquele sal adicionado aos alimentos.
Isso tem que tomar cuidado, né? Alguns consensos promovem, né, indicações de restrições mais importantes e outros não tão significativos, como é a sociedade europeia. Qual é um ponto importante? É claro que eu quero fazer dieta hipossódica, porque eu preciso controlar a ascite do paciente. Mas se isso estiver gerando uma ausência de alimentação, isso é, a dieta está tão complicada e o paciente não quer mais comer, deixa ele comer só. Porque entre um pouquinho mais de dificuldade para controlar a ascite no paciente progressivamente desnutrido sarcopênico, é melhor o primeiro. Tá? Então, muito cuidado para não ser radical, né? Não pode comer sal, manda cortar grão de sal e tudo. E aí o paciente está desnutrindo na sua cara, está sem ascite, mas sarcopênico. E não é para fazer restrição hídrica. Pelo amor de Deus, né? É muito importante, né? Todas as vezes que você conversa, né, com especialistas que tratam a CIT, nos consensos, os consensos nem chamam tanta atenção para isso. Você tem que conversar com o paciente. Esse talvez seja o ponto mais importante do tratamento da CIT. Você tem que explicar para ele. Esta água na sua barriga não é por conta da água que o senhor toma, e sim por conta do sal que o senhor come. E se o paciente não entender isso, qualquer um que passar por ele, para de beber água, o tamanho da sua barriga, ele não vai acreditar. Então, pior não é ele acreditar, né? Algumas pessoas orientar. E quanto mais restrição hídrica esse paciente fizer, maior é a chance desse paciente evoluir com lesão renal. Então, a gente sai de um problema e cria outro maior ainda, tá? A gente vai evitar nefrotóxicos, obviamente, e situações onde eu levo uma maior vasoconstrição glomerular, que vai piorar ainda essa filtração, por exemplo, com o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina. Quais são os diuréticos que eu uso? Então, basicamente, os dois primeiros, né? O spironolactona, um poupador de potássio, e a furosemida, um diurético de ossos. Não há uma regra, né? Quanto de cada um você vai usar. Geralmente, usa-se um pouco de cada, muitas vezes entrando em doses sequenciadas, né? Então, a spironolactona, depois a furosemida, duas spironolactona, duas furosemida, e vai adequando. Lembrando que vai variar muito também da tolerância, né? Do efeito adverso. Spironolactona faz muita hipopotassemia, por isso que às vezes é interessante dar a furo, que faz hipopotassemia. Spironolactona dá muita ginecologia, e às vezes os pacientes não toleram. E às vezes a gente tem que trocar, por exemplo, para milorida, que age no ducto coletor, mas não é tão potente como a espiro. E ficar sempre atento, né? O diurético não pode ser esquecido lá. Então, às vezes, o paciente já está sem ascite e está enchendo de furosemida a função renal dele no espaço. Ou ele está com ascite, mas de tanto diurético que ele está tomando, ele está piorando a função renal e aí que ele está mobilizando a água mesmo. Então, é muito o controle de paciente com ascite que está usando diurético precisa ser muito em cima, porque senão a gente perde o paciente, a ascite e o rim. O que eu preciso objetivar de perda de peso? Então, aquele paciente que não tem edema, até meio quilo por dia. Aquele paciente que tem edema na periferia, até 1 quilo por dia. Tá bom? Como é que eu sei se o meu tratamento está dando certo? Então, eu vou avaliar a adesão. Então, eu posso usar a creatinina urinária, né? Creatininas em homens acima de 15 miligramas por quilo por dia e em mulheres acima de 10, sugere que eu tenha uma boa coleta de urina de 24 horas. Isto é, eu posso confiar nos resultados que eu vou derivar dessa análise. Checar o sódio urinário de 24 horas, talvez seja a medida mais precisa, mas muitas vezes é difícil de ficar pedindo isso toda hora para o paciente, né? Afinal de contas, coletar a urina de 24 horas é um pouco desgastante. E uma alternativa é dosar o sódio e potássio em amostra isolada de urina, e quando acima de 1, essa relação, eu tenho uma equivalência com a excreção urinária de sódio de 24 horas acima de 78 mg por 24 horas, que é o meu objetivo para mobilização, tá?
Como é que eu avalio, né? Então, o meu paciente durante o meu uso de diuréticos. Então, estou lá no paciente com ascite, oriento dieta, oriento o uso correto das medicações e ele volta para mim. O paciente está ganhando peso, né? Então, ele não melhorou a ascite. Peço só de urinário. Paciente ganhando peso e o só de urinário está acima de 78, ele está com medo, né? Então, isso é transgressão de dieta. Pegou o mentiroso, não tem jeito. Reforça, orienta. E às vezes não é nem de mentira. Tudo bem que tem uns pacientes que saem do ambulatório e vão comer coxinha na esquina, né? Mas tem um uso inadvertido, né? Às vezes você pergunta para o paciente, não, doutor, eu não estou comendo sal. Fala, tá bom, senhor fulano. Então, o que o senhor come de manhã? Pão de sal. Pão de quê? Pão de sal. Então, às vezes ele não percebe, né? Que o sal está entrando na dieta e isso acaba atrapalhando o tratamento. O paciente não está melhorando, está ganhando peso. Faço só de urinário. Ele está menor do que 78? Opa, ele está ganhando peso e ele não está mobilizando. Bora aumentar o diurético. Aí eu vejo. Melhorou? Opa, melhorou. Então era isso, né? Então eu mantenho a diurético terapia até eu conseguir zerar aquela ascite. Não melhorou? Opa, veja só de urinário. Está baixo? Eu vou aumentando a dose de diurético. Até o meu máximo. Isso é 400 de espírito, 160 de fluido. Ou até surgir um efeito colateral. Se esse paciente ele não melhorar, a despeito da dose máxima de diuréticos atingida, ou até o surgimento de efeitos colaterais relacionados ao uso de diuréticos, e precisar de paracenteses pelo menos uma vez a cada 15 dias, esse paciente tem a ascite refratária, tá? E essa ascite refratária é um ponto importante que se relaciona àquela lesão renal tipo 2 de antigamente, ou a síndrome hepatorrenal, doença renal aguda. E esses pacientes, eles precisam ter outros mecanismos para que tenha a sua ascite melhor manejada. Seja utilizando paracenteses de grande volume com reposição de albumina terapêuticas, lembrando que isso é uma fonte de perda proteica, e esses pacientes em paracenteses, eles costumam ir desnutrindo com o passar do tempo. Eu posso tentar lá manter os diuréticos no máximo que eu conseguir, ou eu posso prover um TIPS. Isso é, eu vou fazer um shunt porto-sistêmico, diminuir a pressão do sistema porta, consequentemente, diminuir a vasodilatação periférica e melhorar a perfusão renal, que é o que eu quero com o TIPS. Lembrando que TIPS é sim uma escolha terapêutica para a ascite refratária. Ele não deve ser considerado apenas uma ponte para o transplante, mas muitas vezes está nesse cenário. Existem alguns grupos europeus que são muito favoráveis a TIPS, né, tipo o pessoal da Alemanha, e outros que não usam muito TIPS, né, muitos centros americanos. Então, a gente precisa botar na balança. O que a gente sabe é que em matéria de sobrevida não muda muito. Fazer TIPS ou fazer paracenteses de repetição. Mas como esse meu paciente ele vai evoluir durante o meu manejo, aí isso muda, né? E talvez aí que o TIPS ganha algum grau de indicação. Mas lembrando que não é em qualquer lugar, tem que ter o qual experiente, tem que ter uma boa avaliação cardíaca antes, porque paciente com disfunção cardíaca, obviamente, vai ter, principalmente disfunção diastólica, não vai tolerar o TIPS e vai acabar saindo com insuficiência cardíaca. E sempre, lógico, em qualquer momento, a gente já está lembrando do transplante. Afinal de contas, é o tratamento curativo. Se a ascite for tensa, vou fazer paracentese de alívio, né? Lembrando que essa paracentese de alívio precisa de reposição, e essa reposição de albumina, ela é feita para se evitar o fenômeno chamado de disfunção circulatória pós-paracentese. É por isso que a gente faz a reposição de albumina. Porque o que é essa disfunção? Uma vez que eu retiro uma grande quantidade de líquido do extravascular, parte do volume intravascular por baixa pressão coloidosmótica,
pela hipoalbuminemia, acaba vazando para o extravascular de forma muito rápida. E aí ocorre uma hipoperfusão renal adicionada, o que pode ser um fator desencadeante para a síndrome hepatorenal, lesão renal aguda. E nisso pode gerar uma vasoconstrição renal ainda mais importante, um rápido reacúmulo de ascite, às vezes uma disfunção cardíaca associada, inclusive risco de óbito. Bem, a albumina, ela serve só para fazer essa expansão volêmica? E hoje em dia a gente sabe que não, né? Existem vários papéis para a albumina e muitos desses papéis são estudados e foram avaliados em alguns estudos que consideraram o uso da albumina cronicamente como uma forma de terapia de ascite. A gente tem tanto o estudo ANSWER, que foi o primeiro estudo que mostrou um benefício da sobrevida com tratamento associado à albumina, mas que foi contraposto pelo estudo sequenciado, né, que é o estudo ATAIA, que foi publicado 3 anos depois, que não mostrou esse benefício em pacientes hospitalizados utilizando 14 dias de albumina. Existem várias considerações relacionadas à comparação desses dois estudos, que são grupos de perfis diferentes, em situações diferentes, e sendo no ATAIR por um tempo de infusão reduzido. A conclusão do estudo do ATAIR foi que não se mostrou benefício, mas possivelmente essa ausência de benefício se dá por conta do protocolo que foi utilizado. Então, não dá para rasgar a albumina como uma opção para tratamento crônico, mas também não dá para indicá-la ainda de forma rotineira. O que a gente tem de opção futura, né? Então, alguns trabalhos já vêm mostrando nos últimos anos o uso dos inibidores da SGLT2, como a dapagliflozina, no tratamento de pacientes com ascite de difícil tratamento, intratáveis, ou até mesmo em situações de ascite refratário. O que a literatura mostra, até o momento, é que existe sim uma melhora da resposta à mobilização de líquido quando se associa os inibidores da SGLT2. Porém, a longo prazo, isso não refletiu em melhora de sobrevida. Então, apesar dessa melhora do benefício no tratamento, alguns pontos que os trabalhos colocam reforça principalmente o risco de aumento de infecções de infecção, principalmente infecção urinária, dado, né, a mobilização de glicose para a excreção renal. Então, pode ser uma alternativa. A gente tem lá, né, no serviço na escola, pacientes que usaram DAPA, que tiveram uma boa resposta, melhoraram o perfil de resposta. A gente tem até um grupinho lá que está sendo estudado, mas isso não pode ser utilizado como uma indicação rotineira. E por último, né, em matéria de terapias novas, a gente tem o alfa-PAN, que na verdade é um sistema, né, que já foi publicado aí, já tem algum tempo, né, a sua instituição, onde eu vou ter um dispositivo que vai conectar a cavidade peritoneal à bexiga. E essa drenagem, né, essa bomba, vai tirar líquido do peritônio e vai jogar para a bexiga para ele sair em forma de diurese. Faz muito sentido, é bem legal, né? Afinal de contas, está tudo lá dentro, né? Não fica em contato com o meio externo. Porém, vários trabalhos relacionados ou à disfunção renal ou a infecções de urina de repetição foram observados nesses pacientes. Então, provavelmente calibres, né, e melhores ferramentas de acompanhamento desses pacientes venham a ser necessários porque a gente tem esse mecanismo de uma forma muito contínua. Então, ainda está muito no universo de possibilidades, mas não com indicações claras e rotineiras. Gente, acho que é isso, né? Misturando aí tanto a CIT como disfunção renal, acho que são dois temas super extensos. Peço desculpas aí pela longa aula, mas eu juro que eu tentei economizar aí.
Se alguém tiver alguma Olá, dúvida, pessoal. Alguma Legal. pergunta para a doutora Carolina? Depois dessa excelente aula? tá todo mundo dormindo. Só ficou eu e você, Gama. Tá todo mundo Não. pensando assim, vou agora absorver todo esse aprendizado, né? Vou sonhar com a Carol. Vou... Ver o vídeo mais, assistir o vídeo mais no YouTube depois, algumas vezes. Ai, meu Deus do céu. Lá vai eu pro YouTube de novo. Senão ninguém vai perguntar nada, né? A gente vai agradecer a Carol mais uma vez a disponibilidade dela e a apresentação dessa excelente aula, né? Sempre esses temas são complexos, né? E cada paciente é um paciente no manejo aí, né? Da CIT, né? E o zelo que se deve ter com esses pacientes. E Carol faz isso com muita maestria, né? Educar e orientar como e incentivar a estudar esses temas que são absolutamente de suma importância para o paciente cirrótico, né? Descompensado. Então, não sei se alguém quer mais uma vez fazer perguntas, né? Amanhã Ou a estarei lá gente. no ambulatório. Quem precisar pode me achar, que eu Isso, estarei aí, Carol vai firme e estar forte. lá. Carol, muitíssimo obrigado mais uma Obrigada, vez. Gama. Entendeu? Bom descanso, uma boa noite e até Tchau, a tchau, pessoal. próxima.